Alerta da Anvisa sobre o risco de pancreatite no uso das canetas emagrecedoras, pois, recentemente, a Anvisa divulgou um alerta sobre o risco de pancreatite associado ao uso das canetas emagrecedoras e, obviamente, isso gerou dúvidas e preocupação entre pacientes. Para esclarecer o que esse alerta realmente significa, quais são os cuidados necessários e como manter um tratamento seguro, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, o Dr. Márcio Nuttels. Ele é médico nutrólogo, diretor do Instituto Nuttels, para falar deste tema que segue provocando debates e acendendo dúvidas sobre a sociedade com relação ao uso das canetas emagrecedoras. Dr. Márcio Nuttels, bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá falar mais uma vez sobre esse tema, né? Canetinhas emagrecedoras. Não é um tema novo, porém é mais um novo ruído que está aí nas redes sociais. Surgem novos temas o tempo todo sobre esse mesmo guarda-chuva. Exatamente. Já que é um medicamento extremamente eficaz e que as pessoas realmente estão precisando, então é natural que surjam aí dúvidas, questionamentos. A gente está aqui hoje para poder esclarecer mais uma vez esse tema. Maravilha. Alerta da Anvisa sobre risco de pancreatite. Explica, por favor, o que pode acontecer e que alerta é este? Vamos lá. Então, realmente a Anvisa, que é uma instituição de extrema importância, ela tem um sistema de farmacovigilância, ou seja, o medicamento entrou no mercado. Ok, ele passou por um crivo severo de estudos, né? Entrou no mercado, mas é como se ainda continuasse sob uma vigilância, tá? Porque depois que cai para o uso da população, os estudos foram feitos, vamos dizer, com milhares de pessoas. A população são milhões de pessoas, então podem surgir coisas que não foram vistas ainda em artigos, né? Então cabe à vigilância sanitária estar atenta a isso. Uhum. Mas o que foi de fato esse alerta? Antes da gente avançar para entendermos o que foi esse alerta, eu queria deixar uma mensagem muito clara aqui. Você que está me ouvindo nesse momento e que faz uso do medicamento para emagrecer, dessas famosas canetinhas, porém de forma responsável, com acompanhamento médico, ou se conhece alguém que está fazendo dessa forma, de forma responsável, não pare de usar o medicamento. O que já está claro, cientificamente comprovado, é que o uso correto, com acompanhamento, da forma como deve ser feito, traz muito mais benefícios para a pessoa que precisa, que é aquele diabético, que está em sobrepeso, obesidade. É muito mais benéfico do que potencialmente trazer algum risco, tá? Isso tem que ficar claro. Então vamos lá, o que foi o alerta, né? Foi visto, né, no sistema deles que é chamado Vigimed, 7 casos de pancreatite que supostamente poderia ter acontecido pelo uso da caneta. Então, a vigilância sanitária tem uma plataforma chamada Vigimed que não só profissionais da área da saúde, não só pessoal que está associado à pesquisa, mas qualquer cidadão pode ir lá e registrar uma ocorrência. Então, por exemplo, Fernando, se você... Simples assim. Se você tomou um paracetamol agora para dor de cabeça e você evoluiu com uma dormência no braço, sei lá, não é esperado que aconteça isso, mas pode ir lá e fazer esse registro. Qualquer pessoa pode fazer. Então é algo que é importante, mas não é científico, entende? O que a vigilância sanitária faz? Ela fica atenta. Se acontece de ter repetidas ocorrências semelhantes, existe um padrão, ele também está associado eles dão atenção ao que acontece na comunidade internacional. Então, se isso se repete, então acende um alerta, uma luzinha amarela, enfim. Às vezes, o que ela pode fazer com essas informações? Solicitar uma revisão da bula, uma retificação, ou um novo estudo, ou recolher esses medicamentos. Então é importante que tenha isso, mas tem que ficar claro que isso não prova nada. Como é que a gente faz para provar algo? Então eu quero provar que o medicamento para emagrecer, ele causa pancreatite. Eu tenho que ler um estudo grande, com muitas pessoas, muitos participantes, de preferência, por um tempo longo, de preferência, e que de um lado eu tenho pessoas usando o medicamento, do outro lado eu tenho pessoas não usando, eu acompanho essas pessoas, vejo o resultado e a partir disso eu crio uma análise estatística, enfim, eu vejo que, observei que o grupo que usou o medicamento realmente teve muitos mais casos de pancreatite do que o outro. Aí eu consigo provar. Esse alerta, então, ele tomou proporções
muito maiores do que deveria ter tomado? Eu penso que ele é importante, Tá. mas talvez a forma como foi divulgado causa mais um alerta perigoso do que benéfico, porque Mais amedronta do que informa. muitas pessoas que precisam, estão fazendo de forma correta, Aham. vão acabar parando de usar o medicamento e vai acabar tendo mais prejuízo. Agora, por outro lado, tem um lado benéfico desse alerta, porque se isso assustar pessoas que estão fazendo uso de canetas de forma ilegal, Se for trazendo do mais. Paraguai, melhor, né? Porque Sim. se as pessoas não têm... O médico, ele vai estar, quando muito próximo do paciente, ele consegue estar atento a alertas, né? Já que tu tá falando sobre pancreatite, uma inflamação, ou o que pode provocar no pâncreas, a caneta, o efeito químico e a ação que ela provoca, faz sentido para ti, enquanto médico, nutrólogo, uma possível ação sobre o pâncreas? E como a caneta age no organismo, só para a gente recapitular e deixar isso claro? Sim. A vigilância sanitária, dentro desse entendimento, ela precisa entender se é plausível, né? Plausível existe esse termo, plausibilidade científica. Por quê? Porque o medicamento, ele além de agir no cérebro, na região central, no hipotálamo, gerando saciedade, ele também tem uma ação extremamente importante no trato gastrointestinal. Como ele age no sistema digestivo, e o pâncreas faz parte desse sistema digestivo, produzindo enzimas digestivas, vem-se a ideia, então poderia, é plausível. Mas, de novo, volto a falar, para provar tem que ter esse estudo. Fernando, esse estudo já tem. Para o medicamento entrar no mercado de trabalho, ele passa por várias etapas. Estudos pré-clínicos, feitos em animais, por exemplo. Depois, estudos clínicos feitos em humanos, fase 1, 2 e 3. Aí vem a aprovação da Anvisa, recebe um registro e aí ele entra no mercado. Então, já foi feito esse estudo. Inclusive, em 2025, foi feito um grande estudo com esses medicamentos. Com a caneta. Com 100 mil participantes, metade dessas pessoas foram sorteadas para usar o medicamento, metade foram sorteadas para usar algo que se assemelha ao remédio, mas era água, por exemplo, o que a gente chama de placebo. Acompanharam essas pessoas e qual foi o resultado? O grupo que usou a canetinha foi observado 145 casos de pancreatite. No grupo que não usou a canetinha, foi observado 144 casos de pancreatite. Ou seja, um caso de diferença não foi estatisticamente significante. Ou seja, já está provado que a caneta não causa pancreatite. Agora, se estão surgindo esses novos alertas... Talvez o camarada ia ter igual. Pancreatite já existe antes do advento dessas canetinhas, entendeu? Então, não dá para provar que foi da canetinha. Existem fatores de risco. Então, daqui a pouco era um paciente que já iria mesmo desenvolver a pancreatite, entende? Perfeito. Bom, diante dessa situação que tu traz aí sobre a pancreatite, que outros cuidados porque parece que aqui está um ponto bem importante. Quem está usando a canetinha não interrompe, como tu falou no início da tua participação. Mas quais outros cuidados e que sintomas, inclusive os pacientes que usam a canetinha, devem observar para eventualmente interromper o uso, comunicar o médico ou, principalmente quem está usando sem acompanhamento médico, procurar o médico? Sim. Veja só, o principal diagnóstico diferencial que vai fazer o médico entender que pode ser pancreatite que está sendo desenvolvido, independente se está usando a canetinha ou não, é dor abdominal intensa, principalmente na região superior do abdômen, e um detalhe, que irradia para as costas. Então, se o paciente tiver com esse tipo de queixa, tem que interromper imediatamente e fazer uma investigação. Investigação vai se fazer um exame de ecografia abdominal, para avaliar a anatomia da região, faz uma avaliação de exames de sangue também, por exemplo, amilase, lipase são enzimas digestivas que são produzidas pelo pâncreas. Na vigência de uma pancreatite, essas enzimas se elevam. Então, tem como fazer essa investigação, né? Mas esse seria o sinal. Dor intensa no abdômen que irradia para as costas. E outros sintomas que podem surgir com a canetinha que o senhor tem acompanhado, existe já um histórico sobre o que ela pode ter de efeito colateral? Sim, as canetinhas, elas, como todo tratamento médico, ela tem os seus benefícios, potenciais riscos, que com essas canetinhas são bem calculados e bem conhecidos, e alguns possíveis efeitos colaterais. O principal efeito colateral, possível dizer que é a náusea.
paciente Nauseado. com nauseado, né? Normalmente no início do tratamento ou nas progressões das doses, normalmente bem controlado isso aí. E por que essa náusea, doutor? Porque ele age no trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico. É uma das formas, se mantém o alimento mais tempo no estômago, é uma das formas também de ajudar na saciedade e fazer com que o indivíduo coma menos. Mas muitas vezes também a náusea está mais associada não só ao remédio, mas à forma como a pessoa se alimenta. Por exemplo, ela está usando medicamento, tem um retardo do esvaziamento gástrico e vai comer e come muito rápido. Então o alimento ainda estava ali. Então tem gente que começa a ter um certo refluxo na questão, então acaba gerando esse desconforto da náusea. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta nesse sentido aí, porque a gente percebe talvez um exagero aí das informações, alerta de pancreatite. Há também um movimento, talvez, dos próprios do mercado em si. Um boicote. Eu não queria usar essa palavra, mas o que caminha para um certo boicote da caneta, porque eu imagino que ela esteja revolucionando de algum modo o próprio mercado. E aí ela mexe em marcas, em produtos, talvez sempre utilizados, e isso causa um impacto, um desajuste de mercado. Tu percebe isso também? Como lidar com tudo isso aí? Olha, essa pergunta ela é bem boa, hein? E eu acredito que sim. Inclusive, eu estava fazendo uma leitura recentemente que empresas, por exemplo, de bebidas alcoólicas, cerveja, vamos falar assim, né, estavam tendo prejuízo. E uma possibilidade poderia ser o advento dessas canetinhas. Porque a galera toma menos cerveja. Toma menos. Elas também... Isso está claro, tem estudo científico mostrando que elas diminuem a ingestão de bebida alcoólica. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo, semana passada. Produto básico perde espaço e será impactado por BETs e emagrecedores, que já estão aí em 30% dos lares. E eles têm impacto no orçamento para produtos como alimentos, bebidas, enfim... As canetas emagrecedoras estão tendo impacto nos gastos, nos lares, né? E não só com outros profissionais, né? Mas com alimentos, enfim. E talvez com um reajuste alimentar não precisa necessariamente usar a caneta, né? Se for lá no Dr. Márcio Nutras, nem em todos os casos indica a caneta. Claro, né? Tem casos que são selecionados, né? Exatamente. Falando de impacto, né, em outras empresas, eu até estava lendo uma reportagem tempos atrás que empresas de companhia aérea estavam gastando menos com combustível, né? Não sei, a tripulação estava mais leve, não sei se faz isso. E olha só, tem mais uma informação aqui. Ó. Canetas devem representar 20% da receita das farmácias até 2030 e o preço deve cair 50% com queda de patente. Então são algumas informações. Faz sentido e a gente conversou uma outra conversa nossa aqui, eu trouxe que quando conseguirmos facilitar o acesso da população a essa classe de medicamentos, e claro, principalmente com bons profissionais que dominam esse tipo de medicamento, eu acredito que a gente vai conseguir realmente reverter essa pandemia que vivemos de sobrepeso e obesidade. Porque a estratégia eficaz já temos. Eu já estou tirando pacientes da fila de cirurgia bariátrica há muito tempo no meu consultório. Mas, como já disse em outros momentos, ainda não está acesso para boa parte da população. Ainda são casos. Quando isso se tornar de uma acessibilidade melhor, aí a gente vê uma luz no fim do túnel. Muito bom. Olha, o tema é muito bom, doutor Márcio, e eu acho que a gente tem repetido a pauta, né? E falávamos isso antes de iniciarmos. Estamos de novo falando da canetinha. Mas os noticiários também estão se repetindo. Agora, tá aí, né? É a Folha de hoje, Martim? Folha de São Paulo, do dia 16, segunda-feira. Dia 16, segunda-feira, trouxe essa reportagem de capa, né? Produto básico perde espaço e será impactado por BETs, o que é deprimente, né? Saber que as BETs vão deixar ocupar lugar de produtos básicos, mas os emagrecedores... aí tem um fator muito positivo, né, doutor? Se bem utilizado. Pessoas estão se preocupando mais com o seu estado de saúde. Aí isso é um avanço. Exatamente. E é importante frisar que a correção da obesidade... A obesidade não é um problema de falta de força de vontade. Então, o uso de medicamentos eficazes, eles devem fazer parte do... Perfeito. Maravilha. Um abraço. Daqui a 2 semanas estamos de volta. Muito obrigado. Se tiver mais assunto da caneta, vai ser de novo o tema. Vai ter.